Meu querido irmão, irmã, jovens, adolescentes, também adultos e anciãos, você aceita o chamado para ser missionário? Você aceita fazer parte daqueles que caminham rumo ao lar? Eu vou contar pouquinho da minha experiência como missionário, para você não se assustar nem se decepcionar. Primeiro, eu fui missionário jesuíta, catequista, fiz parte da pastoral da criança como líder, pastoral da juventude, participei dos movimentos sociais, luta pela terra, desapropriação, e a prova é que moramos numa comunidade de assentamento. Em 1988, com 21 anos de idade, fui candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Fizemos uma campanha de casa em casa. Visitei mais de 3.000 famílias. Mas um dia encontrei o Evangelho. Encontrei a Bíblia. Alguém decepcionado com Deus jogou a Bíblia, um livro do pastor Bulhon com o título Quando Tudo Falha, e um de Melquisedeque. Li esses livros que me guiaram a compreender a Bíblia e, por não encontrar uma igreja que pregasse o Evangelho eterno, como realmente está em toda a Bíblia, eu criei a Igreja do Povo de Deus. Depois de 6 meses, isso em 1990, um grupo de adventistas aqui de Itapipoca, a Fernanda, sobrinha da irmã Ivonilde, que já era adventista, morava junto com a sua irmã Elizabeth, e esse pequeno grupo se reunia na casa da irmã Ivonilde. Nos visitaram e nos apresentaram os missionários de Amontada, os conhecidos obreiros bíblicos. Hoje só temos saudade, que é o José da Paz, grande missionário. E tivemos a oportunidade de compreender pela Bíblia que a Igreja do Povo de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dia desse encontrei uma catequista, uma senhora, do meu tempo de catequista, e ela perguntou por que eu deixei a igreja. Eu disse: minha querida irmã, se nós lermos a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus, e aceitarmos a palavra de Deus como guia para vivermos um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus expressa na Bíblia, só tem um caminho: ser adventista do sétimo dia. Se queremos escolher o nosso próprio caminho, existem outros. E quando eu me tornei adventista, eu fiquei muito triste, porque a maioria dos irmãos da minha igreja, agora, não se dedica à pregação do Evangelho. É tanto que eu viajei em muitos lugares aqui do Ceará, e morei no Trairi, comunidade estudantil, Padre Anchieta, morei em Fortaleza, andei em outros municípios, fui a São Paulo e não conheci a igreja adventista. E quando eu aceitei a mensagem, fui convidado pelos irmãos, eu me batizei ali no bairro de Elisa Maria, São Paulo. Já fui convidado a entrar na colportagem, que são os missionários da literatura que ficam de casa em casa, penetram nos lares daqueles que jamais abriram a porta para a pregação do Evangelho. E ali eu adquiri a experiência de que a melhor forma de evangelizar é estar na casa das pessoas, de maneira prudente, simples, amável, empático, demonstrando preocupação com o bem-estar das pessoas. Ali foi a minha primeira experiência. Depois tornei-me obreiro bíblico dos 300 de Gideão. Minha primeira igreja, como base missionária, foi a igreja de Urubetama. Era apenas uma casa ali próximo ao cemitério. E ali eu morava naquela casa e durante o dia visitando as famílias de casa em casa. Fiquei ali 1 ano. Depois de... Aí a primeira experiência, quando eu estava no Urubetama,
é que todos os irmãos que conseguiam alguns estudos bíblicos já passavam para mim. Elas não estavam dispostas a estudar com as pessoas, com os amigos, mas como eu era obreiro, missionário, então fizesse toda a obra. Nesse tempo eu era o diretor da igreja, o missionário da igreja, o secretário da igreja, o tesoureiro da igreja, o diácono da igreja, e o zelador da igreja, que eu morava na igreja. Então a gente fazia tudo, eram poucas pessoas. Dali fomos para São Gonçalo do Amarante, onde, junto com uma missionária chamada Petronília, grande missionária ali, aprendi muito com ela, e a gente fez um trabalho ali, batizamos algumas famílias, inclusive o irmão Paulo, que era sacristão, né? Tinha sido sacristão. Estudamos ali o Apocalipse, eram 90 noites de estudos. Hoje é 15 dias, né? Nesse tempo era 3 meses de estudo, de casa em casa. Sábado a gente lia o Grande Conflito, e aí depois de 90 dias tinha os batismos. E depois dali eu fui para Fortaleza, morar no Altranúnio, com o irmão Caetano, trabalhando ali para a Casa Publicadora Brasileira, na distribuição de livros nas escolas. Foi uma outra experiência muito grandiosa para a minha vida como pessoa e como cristão, como missionário. E depois dali já começou as dificuldades. No meu zelo missionário, e eu penso e sinto, né, e eu acho que por isso que a maioria não quer ser missionário, porque nós temos que ser coerente com o que pregamos. E aí, como eu pregava sobre saúde, alimentação, a reforma, e muitos princípios, então isso incomodou algumas pessoas que me denunciaram para a missão cearense, que na época me tirou da missão, porque eu era fanático, eu estava criando problemas, em vez de crescer, de multiplicar, eu estava selecionando as pessoas para serem batizadas, então isso estava dando problema, e aí eu saí da missão. Foi com lágrimas, dor, mas foi uma oportunidade que Deus estava me dando. Fui para São Paulo, ingressei novamente na comportagem, conheci o Luiz Gonçalves, que me convidou para trabalhar como obreiro, e ali fiquei uma temporada, né, com o Luiz Gonçalves, no bairro, no município de Santa Isabel, Arujá, aquela região de Itacaquecetuba, fazendo trabalhos missionários agora com as pessoas que já tinham estudado a Bíblia e que tinham dificuldade de tomar decisão. Ali adquiri a experiência de ajudar as pessoas a tomar decisão junto à verdade, junto ao Salvador Jesus Cristo. Foram ali um momento de grande alegria no final. O Luiz Gonçalves conseguiu batizar 123 pessoas. Estava ele na liderança como evangelista e mais 7 obreiros junto estava esta pessoa. E depois, durante esse período, a pessoa que tinha me contratado não tinha dinheiro para pagar, né? Me contratou por emoção e ali tive dificuldades financeiras. E aí eu voltei para o Ceará e aí fui trabalhar no Umirim. E aí já estava casado, minha esposa estava grávida, e ali, para você imaginar, durante um período que fiquei no Mirim, o salário que eu ganhava de obreiro dava para me alimentar durante uma semana. E as outras 3 semanas eu comia milho pilado num pilão de pedra, né, que tinha lá na casa. E tinha muito coco também, eu tirava coco e ali merendava, almoçava e jantava com minha esposa milho com coco. E foi uma experiência assim incrível, né? E a minha esposa suportou toda essa dificuldade, mas não abandonou a fé. Essa foi a primeira experiência. E aí de lá para cá, né? Fomos trabalhar no interior agora de Itapipoca, como obreiro voluntário, né? Porque eu tinha sido afastado da missão por problemas, por extremismo, por fanatismo. E aí eu tive que continuar esse chamado, mas agora de forma voluntária, por minha conta.
não tinha mais o salário. Mas Deus continuou me abençoando. Nossa primeira igreja foi no Sítio do Meio. Recebemos uma verba para construímos a igreja ali com apoio do Will Marques, que era o diretor aqui da igreja de Itapipoca, a igreja que hoje é a central na Fazendinha, cuja igreja, eu construí, mais o irmão Armando, o pedreiro de Fortaleza, contratado pela irmã Iraci, com recursos dos 3 anos de Deão. Tive o privilégio de colocar ali as primeiras pedras do alicerce e erguer aquele templo. E sempre que a igreja tem alguma necessidade, estou ali presente. Agora, o teto estava caindo, rachaduras por causa de algumas linhas que tinha quebrado, e ali pude, junto com a tesouraria, a igreja construir, fazer a reforma daquela cobertura da nossa igreja central. E como os recursos estavam escassos, eu recebi o meu 13º e comprei parte do material, e ali podemos fazer, junto com alguns irmãos, e hoje a igreja está lá, forrada, segura, Fizemos um trabalho bem feito para a honra e glória do Senhor. Também, lá do Sítio do Meio, a única igreja que a gente trabalhou, construiu, que está fechada, mas não fechada por apostasia, porque nós preparamos os nossos jovens para missão, para pregar, para evangelizar, e liderar e abrir igrejas. Lá do Sítio do Meio, nós fomos para os sítios novos e levamos nossos líderes, inclusive o Aloysio, o meu irmão caçulo, e depois do evangelismo, depois dos estudos, batismo, foi um período de 1 ano, nós sempre fazemos um trabalho assim, de 1 ano ou mais, para consolidar, porque não adianta batizar e ir embora, E ali a gente organizou a igreja dos Sítios Novos. No início eu era o diretor, o tesoureiro, o secretário, porque sempre que a gente evangelizava, eu já ia na missão Costa Norte, registrava o grupo e já levava o material da tesouraria, secretaria. E enquanto os membros novos não adquiriam experiência, que a gente ia treinando, a gente fazia tudo. E hoje é uma das grandes igrejas aqui do distrito, a igreja dos Sítios Novos. Recebemos dinheiro para construir aquela igreja, R$ 1.500. Começamos a igreja e insistimos até que a irmã Iraci conseguiu mais R$ 1.500. Mas aquela igreja grande, bonita, na época nós gastamos mais de R$ 10.000. Na época eu estava me preparando para construir a minha casa, E aí quando chegamos próxima à cobertura, levantamos as paredes, não tinha mais recursos. Os irmãos já tinham vendido as suas vacas, bicicleta, tudo que eles tinham já tinham empregado. E agora eu, com a autorização da minha esposa, tomei aqueles recursos da minha casa e terminei de fazer a cobertura, comprando as tesouras, o material para cobrir a igreja dos Sítios Novos. Foi segredo, eu nunca contei para os irmãos, mas estou contando agora como é a vida de um missionário. Tem que ser abnegado, tem que fazer renúncias, muitas vezes os projetos da gente. E até hoje eu não construí uma casa, Porque sempre quando eu estou com os recursos, surge uma necessidade do reino, e aí eu não posso deixar de trabalhar para o reino de Deus, aonde a gente vai entesourar por toda a eternidade. Ali saímos para os bastiões. Meu alvo era o presidente da associação, Porque eu sempre aposto nos líderes, porque aí fica fácil se aproximar do povo. Durante 7 anos, insisti, procurei o irmão João Altino, João Braga, que era o presidente da associação. E ele sempre fugia de mim, mas um dia eu estava pregando e ele não teve como fugir, E aí ele ouviu, até hoje eu lembro a mensagem, Daniel 2, e quando eu terminei de pregar, ele perguntou, aonde está escrito? Eu disse, está em Daniel 2. E ele, depois eu vou verificar em casa. No sábado seguinte, ele já estava no grupo, com toda a família, irmãos, cunhados, sobrinhos, filhos, e ali nasceu a Igreja dos Bastiões. E aí nós tomamos alguns dos líderes dos Bastiões, o Manuel, a Maís, o Aloysio, outro grupo, e aí levamos ali para trabalhar, para administrar a Igreja dos Bastiões. Dos Bastiões eu fui convidado para pregar nos Mendes, o irmão Alexandre me convidou e ali passamos uma temporada. Ele muito jovem, a gente ia ali de moto.
Era uma aventura, né? Pregamos ali durante muito período e depois os irmãos continuaram o trabalho e hoje temos uma grande igreja ali no Mendes. E de lá nós saímos para aqui a sede, né? E trabalhei no início do pequeno grupo do Cruzeiro e ali a minha visão era como se o Senhor tivesse dito, aqui vai batizar muita gente, porque é um povo que vivia no interior, não estava envolvido em igreja, o povo estava trabalhando, tentando construir uma vida, e eu disse, esse povo está livre. E ali nós começamos um trabalho junto com a irmã Socorro, a grande pioneira. Ela não sabia ler, mas ela distribuía folhetos, pedia para os amigos ler, e ali ela explicava, e ali começou o trabalho no Cruzeiro, junto com o irmão Auricélio, irmão do irmão Alexandre e a irmã Marisa. Depois a igreja foi construída, veio o irmão Sérgio, depois o Aloysio e veio outros, e uma igreja que também distribuiu e importou missionários. Da igreja do Cruzeiro nasceu a igreja da Nova Aldeota, que hoje está ali na liderança, a irmã Joana, a irmã Marcílio, Nicole, uma igreja ali que está crescendo para a honra e glória de Deus. Da igreja Nova Aldeota nasceu a igreja do Júlio, hoje na liderança do irmão Renato. E aí nós estamos aqui e eu fico pensando, sempre a vida de um missionário não é fácil. Às vezes eu fico dizendo, bom, Deus é muito sábio e a gente chega numa comunidade, as pessoas nos recebem com alegria, elas aceitam a palavra com entusiasmo, falam bem do pregador, porque não tem como evangelizar se a comunidade não aceitar, não receber o missionário. E sempre acontece essa boa recepção, acolhida. E hoje a igreja está grande, né? Quando temos eventos dos jovens, eventos distritais, eu fico olhando aquela multidão de jovens, adolescentes, senhoras e senhores, irmãos de todas as idades, e eu lembro quando começamos, era apenas uma família. Hoje, louvado seja Deus, temos uma igreja forte nesse tempo, não tinha adventista, só tinha a irmã Ivanilde e a família aqui em Itapoca, no Trairi não tinha nenhum adventista, e nessa região não tinha igreja, né? A primeira igreja que eu conheci foi a igreja do Pentecoste, né? A gente ficou lá na temporada com o irmão Jonas, que hoje mora no Trairi. Ali durante uma temporada eu fiquei entre o Mirim e Pentecoste, o Bretama, e ali foi que já tinha o irmão Jonas, né? Um pequeno jovem, mas muito dedicado à pregação, a administrar as igrejas. Hoje, para a honra e glória de Deus, a igreja está grande. Hoje temos a igreja bem organizada, temos Ministério da Criança, de Jovem, de Adolescente, de Desbravadores, Ministério da Mulher, Ministério da Juventude, Ministério da Família, Mordomia. Hoje temos pessoas preparadas, atuando em todas as áreas da igreja. E aí nós ficamos aqui, olhando para os lados e pensando, não é fácil. É com lágrimas, é com renúncia, é com sacrifício, é com a entrega do coração, dos talentos, dos recursos. Hoje estou já no limiar do lar. Já estou velho, já não tenho mais saúde, e hoje a igreja já não mais tem a necessidade de me envolver nos ministérios. Tantos jovens, louvado seja Deus, talentosos, bem atualizados, preparados, treinados pelos nossos pastores distritais, muita literatura, né? Diferente de 30 anos atrás, que até os pastores eram assalariados pelo irmão Afonso, um empresário que dedicou toda a sua fortuna para manter e sustentar o ministério aqui no Ceará, no Piauí. E o que eu quero dizer é que, quando chega no fim, os missionários, os pioneiros são esquecidos.
Por isso, meu querido irmão e irmã, não vá lamentar, nem ficar triste, porque hoje nem se fala mais do irmão Afonso. E assim são os obreiros. Mas não foi diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando chegou a hora de fazer o selamento da sua missão, ele disse: estou sozinho, não tem ninguém para me assistir, ninguém me acompanhou na minha defesa. Paulo terminou sendo decapitado sozinho. Os seus filhos e filhas na fé agora estavam ocupados e às vezes esquecem de visitar, de dar uma palavra àqueles obreiros que agora estão terminando a sua peregrinação neste planeta. Mas eu queria dizer, isso não desanima, não nos abate em ver que o final dos obreiros é esse. Mas a coroa, como diz Paulo, está reservada. Ele termina a sua missão dizendo: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. E a mim está reservada a coroa da vida, coroa de glória, que está reservada para aqueles que foram fiéis, que entesouraram no céu. Então, quer ser um missionário, saiba que a trajetória é difícil. Muitas vezes incompreendido, muitas vezes acusado, difamado, caluniado, perseguido, muitas vezes abandonado. Mas o Senhor não abandona os seus filhos fiéis, que dedicam-se à edificação, construção do reino de Deus. Tá certo? Então, eis o chamado. Venha, participe da missão, que um dia nós teremos o privilégio de entrar na Cidade Santa pelas portas e ali nos apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que irá nos agraciar com uma coroa de glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Avante. Não desista, persista. Não devemos sair da igreja da missão por causa de homens ou mulheres, porque nós servimos e seguimos a Jesus. Tá certo? Nós servimos e seguimos ao Senhor da glória. O nosso mestre e capitão é Jesus, tá certo? Então, os homens pensam, falam, negligenciam, façam o que quiser, mas foque-se, fique centrado no nosso mestre, que está de braço aberto para fortalecer os obreiros fracos, cansados e que cumpriram a sua missão. Assim como Deus foi fiel com Paulo, foi fiel com Sansão, foi fiel com Davi, também é com nós, comigo e com você, tá certo? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que o Espírito Santo nos habilite para continuar envolvidos até o último dia. Porque feliz e bem-aventurado aquele que o Senhor encontrar pregando, testemunhando, servindo ao Senhor.